servindo nos passos de Jesus. Então, por que desse tema, servindo nos passos de Jesus? Porque nós temos adotado um tema, e nós estamos estudando esse tema. Nós vamos estudar o tema sobre serviço durante todo o semestre. Mas nós vamos fazer de uma forma que não vai ficar chato, espero eu. Eu quero que nós tenhamos em mente que nós precisamos servir a Deus. Que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser um organismo vivo. Como é isso? Essa semana eu fui no dentista, e o dentista estava falando sobre algumas coisas, e ele me falou sobre o canal, entrou no assunto esse canal. A pessoa faz um canal no dente. O que é o tratamento de canal? Lá você tem um buraco, tem uma cárie, né? O dente já não está mais lá, essas coisas, e ele vai lá, para não ter mais dores naquele dente, ele arranca um nervo. Não é isso o canal? Se eu estiver errado, me corrija. Mas sabe o que acontece com aquele dente que está lá dentro? Ou com aquele dente, aquele nervozinho que foi arrancado ali? Ele mata o dente. Então o dentista com canal nada mais é do que matar o dente. E o dente vira agora um organismo não vivo. Ele não se alimenta mais, ele fica ali inerte. E com o tempo, às vezes, acaba virando uma fonte de bactérias. Se o canal não for muito bem feito, as bactérias começam a entrar no corpo e a pessoa fica com sérios problemas de saúde por causa do canal. Por quê? Porque o nosso corpo ele é um organismo vivo. Ele tem os seus mecanismos de defesa. Quando você interfere e mata um órgão, como é o caso do dente, você vai ter as consequências daquilo. Então a igreja ela também é um organismo vivo. Ela precisa estar pulsante, ela precisa estar atuante, né, dentro do que Deus colocou, dentro da dinâmica da igreja. E se nós, que somos esses organismos, a Bíblia diz que nós somos os membros do corpo de Cristo. Um é a orelha, outro são os olhos, outro é o pé, outro é a mão, e cada um tem a sua função. Então precisamos entender a nossa função dentro do corpo de Cristo, para que possamos servir e assim a igreja possa crescer. A igreja cresce como um organismo vivo, mas se os membros não estão atuantes, pode ser que ela venha a entrar em estado aí de coma gravíssimo e até morrer, se for assim, né? Então, dentro desse tema, nós escolhemos no mês esse tema servindo nos passos de Jesus. No domingo passado nós tivemos uma mensagem já introduzindo também esse tema. O irmão Mateus falou do exemplo de Jesus, que deu a sua própria vida para nos servir, e assim ele é o maior exemplo que nós temos disso. E isso tem tudo a ver com o nosso tema, servindo nos passos de Jesus. E eu queria agora trazer essa mensagem de João, capítulo 3, versículos 1 a 17. Na verdade, eu vou citar alguns versículos desse capítulo, eu não vou fazer a exposição completa dele, eu vou trazer alguns outros textos também para reforçar alguns pontos que nós vamos estudar. Então, essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte nós vamos continuar no domingo que vem, tá bom? Então, vamos ler essa passagem. Eu só queria fazer essa breve introdução para que os irmãos pudessem entender qual é aí a nossa temática e como nós vamos tratar desses assuntos. Então, João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus:
Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse que nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, obrigado, Senhor, por mais uma leitura da tua palavra, porque dela podemos extrair as verdades eternas, as verdades que podem, ó Deus, nos trazer santificação, que podem nos trazer salvação, que podem nos trazer plenitude de vida na tua presença. Que possamos estar atentos a essas santas palavras, que possamos dar ouvidos a elas, assim como Jesus nos alerta nessa passagem. Que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Que o Senhor seja comigo, ó Deus. Te peço, seja comigo, ó Deus, que teu Santo Espírito venha me conduzir, venha me guiar, porque sem ti, ó Deus, nada posso fazer. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, ó Deus, e nos fala agora através da tua palavra, que ela seja pregada, que eu diminua, ó Deus, e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nosso texto, ele tem uma pergunta muito interessante. Nesses dias nós estávamos no curso de pregação, e um dos critérios, lá, uma das coisas que precisamos observar bem quando estamos pregando, quando estamos estudando um texto das Escrituras, é se há alguma pergunta. Se a Escritura lança alguma pergunta. Como disse lá o nosso instrutor, o pastor Jair, a pergunta da Bíblia é inspirada, a nossa não. Porque muitas vezes nós fazemos perguntas ao texto, né? Quem escreveu, quando escreveu, qual era a intenção, né? O que ele tinha em mente. Mas a pergunta do texto sagrado é inspirada. E aqui nós temos uma pergunta muito importante de Jesus. Essa pergunta está no versículo 12. Ele vai dizer: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Jesus faz essa pergunta e eu quero começar com essa pergunta. Vocês entendem o que Jesus fez? Lendo esse texto, nós podemos compreender realmente o que Jesus fez naquela noite. A Bíblia fala que era a Páscoa, eles estavam ali celebrando a Páscoa, que é um feriado judaico, mais importante, que é o feriado que lembra, é a festa que eles celebram a saída do Egito, a libertação do povo, do cativeiro ali, do jugo de Faraó, para conquistar ali a terra prometida. E Jesus, ele foi imolado justamente como cordeiro pascual, porque ele não mais libertou fisicamente o povo. Ele não veio com essa missão. Ele veio para libertar o povo dos seus pecados. E Jesus, naquela festa, celebrando aquela Páscoa, ele faz algo inusitado. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sabe por que Jesus fez isso? Ele vai responder no texto. Mas eu vou dizer aqui para vocês. Jesus queria dar o exemplo para os seus discípulos. Ele fez isso com um objetivo. Era um ato, um gesto, né? Ele fez algo proposital, algo intencional. Ele queria ensinar um princípio aos seus discípulos. E esse princípio é um princípio muito importante. É por isso que nós estamos estudando essa noite aqui sobre serviço. E algo muito importante a ser notado nessa passagem, que muitos deixam passar, é que a ceia já havia começado. Se você notar,
vai dizer que Jesus se levantou no versículo 4, já no meio da ceia. Provavelmente eles já tinham comido algum pão, já tinham tomado um dos cálices, que na Páscoa pelo menos tinha 4 ou 5 cálices que eles tomavam. E diz que Jesus, no meio daquela ceia, daquela refeição, ele se levanta. Isso é muito interessante, isso é muito importante nós atentarmos. Por que Jesus fez isso no meio da ceia? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer ao texto, né? Não é uma pergunta inspirada, mas é uma pergunta boa. Sabe por quê? Eu cheguei à seguinte conclusão. Porque ninguém tinha se atentado em lavar os pés para sentar àquela mesa, certo? Então Jesus, observando aquela atitude em que todo mundo estava com os pés sujos e ninguém tinha se acusado para lavar os pés uns dos outros, ele mesmo executa aquela tarefa. Isso é lindo, isso é interessante. Porque essa tarefa de lavar os pés deveria ter sido feita logo quando chegaram, antes de ir para a mesa. Eu vou explicar por quê. Mas ninguém fez, e todo mundo foi do jeito que estava para a refeição com o mestre ali, celebrar uma festa das mais importantes do calendário judaico. Então Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Servir uns aos outros, eu coloquei aí, é uma ordem do Senhor. Essa ordem é tão importante que ele não apenas falou, mas mostrou como deve ser feito. Ele usou uma ilustração viva e contundente. Ele chocou ali os seus discípulos. Sabe por quê? Porque aquele serviço de lavar os pés deveria ter sido feito por um servo ou por um escravo. Mas como ninguém tinha naquela época, eles estavam ali, todos ali se ajudavam, não tinha ninguém com muito dinheiro para ter um servo, ninguém fez o serviço, porque era um serviço subalterno, era um serviço que ninguém queria fazer. Como chegasse aqui e o banheiro estivesse todo sujo, todo mundo ia passar, ia fazer xixi, ninguém ia querer lavar o banheiro. Aí Jesus ia pegar, né, sua vassoura, seu sabão em pó e vai lavar o banheiro lá, todo sujo. Era mais ou menos isso, né, guardados aí as devidas proporções. Mas o que acontece? Vamos observar o contexto da época. Sabe o que é isso aqui? Eu coloquei bem aqui, né? Não dá nem para fazer suspense. Isso aqui é um quadro muito famoso. Quem é o pintor? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pintou a última ceia. Olha só aqui, Jesus, parece uma mulher, né? Leonardo da Vinci não era muito sério não, viu? Mas ele pintou aqui Jesus, aí bota os discípulos, tudo parece mulher, né? Só isso aqui que não está mais parecido com homem. Mas esse quadro, ele está errado. Eu coloquei o X aí, ele está errado. Sabe por que Leonardo da Vinci errou feio, né? Foi igual o Faustão, errou! Porque ele cometeu um erro chamado anacronismo. Ele não observou o contexto daquela época. Ele pintou a ceia como se Jesus estivesse na Idade Média, ou na Idade ali moderna, onde já haviam mesas. Ele errou feio. Não foi assim que provavelmente aconteceu. Deve ter sido assim que aconteceu. Vocês estão vendo aqui? Não havia cadeiras naquela época. As pessoas se sentavam no chão. A mesinha era baixa. E todos se sentavam no chão. O que acontecia quando a pessoa se sentava no chão? Ele colocava os cotovelos e os pezão ficavam para cima aqui às vezes, né? Aí o que a pessoa comendo com aquele pezão ali, cheio de barro das estradas, todo vermelho. Era um negócio ruim, não era? Era por isso que se lavava os pés no começo, porque a mesa era baixa. E o pessoal ficava com o pé sujo ali, à mostra. Às vezes com o pé assim de lado, né, na cara de Jesus. Já pensou Jesus comendo lá e o pezão na cara dele? Essa está correta. Esse ilustrador aqui, que eu não sei quem foi, ilustrou bem. Lá em Israel tem o chamado jantar bíblico. Aí eles simulam, né? Tem as roupas para você vestir. Você vai lá nos guarda-roupa, aí veste aquelas roupas típicas. Aí quando você vai para o jantar bíblico, está lá. É só um tapete, a mesinha e todo mundo senta no chão. Porque eles ilustram esse contexto da época. Então era importante que se lavasse os pés antes de uma refeição. E ninguém se atentou de fazer. Passando então já para algumas outras perguntas, eu ilustrei, eu ordenei aqui, eu sintetizei o estudo todo em perguntas. A primeira é essa: vocês entendem o que Cristo fez? Então nós entendemos já o que Cristo fez. Ele fez o trabalho
de um servo, do servo mais humilde. Ele fez isso com um propósito, ele tinha um objetivo em mente. A segunda pergunta, diante disso, é quem deve servir? Então, no versículo 6 do nosso texto de João 13, ele vai dizer algo interessante. Ele diz: olha, o que eu fiz agora, vocês não vão entender. Porque perguntou, né? Aproximou-se-me Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, todos os discípulos de Jesus precisam compreender esse princípio do serviço. Por isso Jesus teve toda essa iniciativa, todo esse trabalho para poder falar sobre isso. E no versículo 14 também, ele vai dizer sobre a pergunta, quem deve servir? Ele vai dizer, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Então a resposta, quem deve servir? Todos os discípulos. Jesus disse, eu, que sou o Mestre, sou o Senhor, eu fiz isso, vocês, não importa a hierarquia, não importa o cargo, não importa a posição, todo mundo vai fazer. Todo mundo deve fazer. Eu peguei outra passagem em que Jesus fala que isso também se aplica à liderança. Há um princípio errado em que foi introduzido, talvez aí na história, pela Igreja Católica, de que o sacerdócio, né, é mais importante, que as pessoas são ordenadas, elas têm uma posição mais alta. Então havia o alto clero, o baixo clero, aí depois tinha os leigos, aí depois tinha quem? A última classe são os fiéis, né? Os fiéis é menos que nada, né? Então, havia todas essas questões, e Jesus disse, olha, e ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele fez mais uma pergunta interessante. Quem é o maior? A resposta é quem está à mesa. E Jesus conclui, porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele quem serve. Eu sou o que serve a comida. Eu sou o que lava os pés. Jesus, mais uma vez, dá o exemplo. Ele se coloca numa posição de humildade, que foi o que a gente estudou na semana passada. Então, quem deve servir? Todos. Aqui é uma aplicação muito importante para nós. No reino de Deus, não existe o crente esquenta-banco. Essa posição, esse cargo aí não existe, ou não deveria existir. Não é aquele crente que só chega e vai assistir, e vai cantar, e nunca vai fazer nada na igreja. Tem algum momento que essa pessoa precisa servir. Não há crente esquenta-banco na igreja do Senhor Jesus. Todos precisam achar o seu lugar para servir, porque nós servimos a um Deus maior. Nós temos um Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, e Ele nos deu essa ordem. Precisamos servir uns aos outros. Há mais uma pergunta que eu queria fazer hoje. A terceira pergunta, só são 4. Olha como é ligeiro, vamos terminar. A terceira pergunta é porque a quarta pergunta tem um bocado de resposta. Por isso que eu estou aqui na terceira. É possível servir a Deus sem servir aos irmãos? Porque há essa ideia, há uma concepção de que eu vou servir a Deus. Então eu vou servir a Deus e não vou servir aos meus irmãos. Será que a Bíblia fala isso? Será que existe realmente essa possibilidade de eu servir a Deus sem eu servir aos meus irmãos? Eu peguei uma passagem de 1 Pedro para tentar responder essa pergunta. Diz o seguinte, 1 Pedro 4:10, está aí. Ó. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
Ah, então quer dizer que quando Deus dá um dom para uma pessoa, vou dar o dom aqui para o Natan cantar. Esse dom ele deve ser administrado aos outros. Interessante, não era para ser diretamente a Deus, não. Há essa ideia de que eu posso servir a Deus sem servir aos meus irmãos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia sempre, quando ela diz que vamos servir a Deus, está relacionada a como eu posso servir através do que eu faço para os meus irmãos, do que eu faço através da igreja. É isso que a Bíblia vai dizer. E lá em Efésios, capítulo 4, vai falar que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens, aos membros do corpo, para edificação mútua. Então, cada dom ele deve ser ministrado dentro do corpo de Cristo, como um serviço a Deus, mas ele é administrado aos outros. Então, fazendo isso, eu estou servindo a Deus. É isso que a Bíblia fala. Nós vamos estudar melhor essa passagem no domingo que vem. Certo? Tem um ponto lá dentro que vai falar disso. Eu não quero falar duas vezes, porque eu tenho outras coisas para falar, e na próxima semana a gente vai entender o que esse texto de Efésios fala melhor, tá bom? E a quarta e última pergunta para hoje, deixa eu ver se eu não pulei nada. Não pulei não. Como devo servir? Então, essa deve ser uma pergunta muito importante. Eu já sei que eu preciso servir, que é uma ordem. Eu já sei que todos, né, devem servir. E eu já sei também que eu preciso administrar o meu dom às outras pessoas. Mas como eu vou fazer isso? Como Deus instituiu na sua palavra que isso deve ser feito? Então, eu selecionei pelo menos 4 respostas de como nós devemos servir a Deus. Eu vou tentar passar aqui de uma forma que a gente consiga fixar. Eu não gosto de pregar assim com muitos pontos, com muitas coisas, porque depois a pessoa sai aí leva uma topada ali no meio da rua e não lembra mais de nada, né? É igual quando a gente estuda para a prova. Eu me lembro do meu tempo de estudante, vai cair do capítulo 15 até o 20 do livro de história. E lá eu decorando. Fazia a prova, eu só tirava 10. Mas quando estava com 15 dias, 20 dias, eu não sabia nem da metade das coisas que eu tinha lido. E é porque eu gravo bem, eu tenho assim uma memória muito boa. Mas eu acho que meus outros colegas, os pobres, eles não lembravam era de nada. Eles levavam uma topada e esquecia. Mas é assim com a gente, né? Se a gente não está revisando, se a gente não está sempre lendo, a gente não tem como fixar. Então, peguei só 4 coisas, 4 princípios que a palavra de Deus traz, né, ampliando esse serviço dentro da passagem ali. E eu queria mostrar 4 maneiras de que nós devemos servir, o modo como devemos servir, certo? O primeiro modo que a Bíblia traz, que o nosso serviço deve ser, nós devemos servir a Deus com temor. E nós temos pelo menos um texto do Novo Testamento que fala isso, bem explícito, e no texto do Antigo Testamento temos vários. Eu selecionei 2, e nós vamos ver aí. Primeiro, o que é o temor de Deus? O temor não é aquele medo. Eu estou com medo de Deus, que quando eu virar ali na esquina, Deus está com um pedaço de pau e vai tacar na minha cabeça se eu não servir, ou se eu estiver pecando. Né? Tem essa ideia. As pessoas gostam de assustar as pessoas. Mas Deus, ele deve ser temido, no sentido de que deve haver um respeito e uma reverência muito grande, algo mesmo zeloso dentro da prática do cristão. Então, quando eu temo a Deus, a minha mente está voltada para esse sentimento de estar pensando em como eu vou agradar a Deus, de se aquilo ali é respeitoso diante de Deus, se aquilo dali é reverente diante de Deus. E quando as pessoas fazem sem esse temor, sem essa reverência, foge ao que as Escrituras dizem. Se você chegar talvez numa igreja aí mais moderna, vai ter lá um pancadão dos jovens lá e tal, os jovens pulando. Aí você vai, vira ali a rua, atravessa, aí você vai lá no baile dos descrentes. É a mesma coisa, só muda a música. Mas o jovem lá quer saber o que tem naquela música lá, ele quer saber de pular, de estar namorando. Então é algo que é feito sem temor, sem reverência a Deus. Não está condizente com a palavra de Deus. Deve haver esse sentimento. E lá no texto de Hebreus, eu trouxe todos os textos aí, para a gente não se demorar muito,
Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, esse reino aqui é o reino de Cristo. Retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Há uma ideia de temor, há uma ideia de reverência, de respeito extremo. Não é assim um respeito qualquer, não, é um respeito grande. Né? Então, qualquer coisa que você faz, que não há ordem, que não há respeito, muitas igrejas também, às vezes a gente vai para o culto, as pessoas ficam se levantando, ficam conversando na hora do culto, não prestam atenção e falando alto. Eu não consigo ficar, eu vou embora. Já fui uma vez numa igreja, não era uma igreja das nossas batistas, nem conservadoras, e as pessoas ficavam conversando, e menino gritando, e um falando, e um aleluia para cá, e um amém para lá, e eu, rapaz, não estou ouvindo nada, não estou entendendo nada. Eu vou embora. Não é assim que deve ser feito. A palavra ela tem que ser ouvida, deve ser entendida. Se vai dar um amém, se vai dar um glória, dá no momento oportuno, mas toda hora, tira-se também aquela reverência, a seriedade, né? O respeito pelo que está sendo pregado. Então a Bíblia fala isso em Hebreus, e lá também em Salmos 2:11, vai ter outro versículo que diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Até quando a gente se alegra, a gente tem que ser reverente, a gente tem que ter respeito. Não é qualquer tipo de alegria. Eu vou aqui encher a cara aqui, tomar umas cachaças aqui, vai para o carnavalzão, aí quando eu vou voltar, eu vou pedir perdão a Deus. É assim que a Bíblia fala. Até quando nós nos alegramos, tem que ter reverência. Não é que a gente vai ficar, estou alegre aqui no Senhor. Não posso fazer nada, não posso nem usar calção. Né? Tem aquelas igrejas que o cara pode nem usar calção. Não, Natão, diz que chega na igreja, rapaz, o pastor de bermuda, olha, está pecando. Está em pecado, pastor, está de bermuda. Mas não é assim também. É preciso equilíbrio, é preciso sabedoria, alegrar-se. Vamos festejar, vamos, né, fazer os nossos aniversários, os nossos casamentos. Né? Vamos se alegrar, mas sem estar também pendendo para os exageros, perdendo o respeito e o temor a Deus. Outro texto importante de Jeremias, olha, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso é temor, isso é respeito, isso é reverência. Quando você vai servir, você tem que observar esse princípio. Eu vou fazer aqui de qualquer jeito, vou deixar essas cadeiras aqui. Né? Agora, quando é lá no trabalho, para o patrão, para ganhar a promoção, aí faz tudo bem direitinho, né? Eita, aqui está bem limpinho, está tudo agitadinho, aí vai puxar o saco do chefe. Aí quando é para Deus, aí deixa tudo de qualquer jeito, deixa sujo, né? Faz de má vontade. Não. A obra do Senhor deve ser feita de modo diligente, que seria o contrário de relaxadamente. Deve ser feito com esmero, com zelo, com toda a atenção, dedicando o nosso tempo, os nossos esforços, todo o nosso ser, aquilo que Deus nos deu, os nossos dons para a obra do Senhor. Tá bem? Segunda coisa, como é que eu posso servir a Deus? Outra maneira que a Bíblia traz, além de ser com temor, com sinceridade e verdade. Nós temos também 2 textos aí, temos do Antigo, temos do Novo. Olha só, não podemos servir a Deus com o coração dividido. Deve haver sinceridade, deve haver verdade. Nosso sentimento deve estar totalmente voltado ao nosso Deus. A palavra de Deus nos traz vários alertas sobre isso. Tem um aqui de Jesus, tem esse aqui lá de Josué, e tem esse aqui de Elias. É muito interessante. Quando Josué entrou na terra prometida, ele fez um desafio lá ao povo. Ele sabia que o povo ia tender à idolatria. E ele disse, olha, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito e servi ao Senhor. Quais são as palavras-chave aqui? Com sinceridade e com verdade. E aquela geração, ela temeu a Deus, ela serviu a Deus, só que Josué morreu. E todos aqueles homens que fizeram esse juramento aqui, que juntamente com Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor,
Aí os filhos deles não ensinaram, e quando os netos chegaram, ninguém estava mais servindo a Deus. Isso foi, né, uma praga em Israel, foi motivo de castigo de Deus, Deus disciplinando o povo. Isso foi até chegar na época do profeta Elias. E Elias foi o ápice da idolatria de Israel, lá na tribo do norte. E Elias foi chamado para pregar a esse povo. E Elias estava numa situação tão difícil que ele achava que estava sozinho. Ele pediu a morte, ele disse: Senhor, me mata. Não, eu já preguei sobre isso aqui. Porque eu estou sozinho. E ninguém mais quer saber de servir ao Senhor. Mas olha só o que aconteceu. Antes disso, antes desse episódio, Elias tinha ido lá para o monte, chamado Monte Carmelo. E ele subiu lá. Olha o que ele disse para o povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Não podemos servir a Deus cocheando, né? Cocheando é para cá e não, eu vou para cá. Eu vou para cá. Não, agora eu vou para cá. Ele disse: olha, não dá. Isso não é a forma que Deus quer. Deus não se agrada disso. Vocês não se decidem. Se o Senhor é Deus, então adora a Deus. O problema do povo é que ele queria adorar Baal num dia. Ah, não, agora eu vou celebrar ali a Deus, Javé, o Deus de Israel mesmo. Ah, mas é porque Javé, né, tá tão sem graça. Vamos aqui fazer aqui um sacrifício aqui para Astarote também. Aí todo dia era uma coisa e Deus não se agradava disso. Até que o profeta Elias teve que fazer essa dura exortação ao povo. E mais na frente, no Novo Testamento, Jesus também faz a mesma exortação. Ele disse, lá em Mateus 6,34, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui ele usa o exemplo das riquezas, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu não posso servir a Deus e querer, ao mesmo tempo, servir aos prazeres dessa vida. Eu não posso querer servir a Deus e, ao mesmo tempo, só querer saber de assistir novela, de assistir besteira na televisão. Né? Eu escuto a palavra de Deus no domingo e passo a semana todinha colocando porcaria na minha cabeça, vendo coisa que não vai me edificar. Não, a palavra de Deus que nós temos diz que nós temos que servir a Deus em sinceridade e em verdade. Certo? A terceira forma de nós servirmos a Deus, que a palavra vai nos chamar também a atenção, é com alegria e gratidão. O Salmo 100, versículo 2 vai dizer: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez, e não nós que fizemos a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com quê? Com gratidão, e nos seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então, a outra forma de servir ao Senhor que o salmista aqui nos traz é que deve ser feito com alegria e com gratidão. Eu acho que as duas coisas elas caminham juntas. Quando a gente serve a Deus e nós temos um coração grato, nós vamos demonstrar isso no nosso serviço, com alegria, com dedicação, com vontade de fazer as coisas. Agora, quando a gente vem só porque é para vir mesmo, porque tem uma pessoa que está só cobrando, ou porque, né, os outros irmãos vão ficar falando, ou apenas até para aliviar nossas consciências, eu vou fazer aqui um pouquinho, que eu vou fazer aqui a minha parte. Né? Não é o que a palavra diz. A palavra diz que isso envolve gratidão, envolve um sentimento de alegria, envolve um sentimento de amor a Deus. A gente vai ver isso também um pouco na próxima mensagem, mas essa é a forma que Deus coloca, é com alegria. Deus não quer ninguém gemendo, Deus não quer ninguém de má vontade. Se é para vir de má vontade, é melhor que nem venha. Não vem não, fica em casa. Deus quer pessoas que sirvam com o coração alegre,
em gratidão. Por que nós devemos ser gratos? Por que é? O texto diz aí. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bondoso. O Senhor nos dá tudo o que precisamos. Mas na hora de servir, nós às vezes não lembramos disso. Nós esquecemos que se nós estamos aqui em pé, porque a misericórdia do Senhor se renovou. Mais uma vez de manhã. Foi ou não foi? E eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura, de geração em geração. Alegria e gratidão ao Senhor pelo que Ele fez. A quarta e última maneira de servir, depois eu vou revisar. Alguém lembra da primeira? Qual é a primeira? Temor, aí lembrou, pelo menos lembrou, está certo. A última maneira de como deve servir, já para a gente caminhar para o nosso final, a gente deve servir com fidelidade, conforme a sua palavra. Isso aqui é muito importante também. Por isso que eu destaco aqui. Eu coloquei o texto de Josué, porque ilustra, interessante, é uma ilustração interessante do que esse texto vai, do que esse princípio vai nos dizer, certo? O que é que o princípio nos diz? Vamos lá, vamos ler o texto de Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus dá instruções, Deus dá a maneira de fazermos as coisas. Não é do nosso jeito, não é conforme a nossa cabeça pensa que é. É desse jeito aqui que eu vou fazer, né? Estou nem aí, se quiser vai ser assim. Deus dá instruções. Josué, você tem uma missão, Josué. Você vai guiar o povo, Josué. Presta atenção, Josué. Seja forte, seja corajoso. Vá fazer, mas tome cuidado. Você vai fazer conforme toda a lei que Moisés deixou. É toda a lei. Não era só a metade, não era só o começo. Era toda a lei. Havia regras, havia instruções, haviam mandamentos para que Josué seguisse. E é assim que Deus faz. Ele disse, olha, nem te desvie para a direita nem para a esquerda. Vai em linha reta. É o que lá no nosso curso de pregação a gente chama de permanecer na linha. Né? Porque a palavra de Deus ela coloca um mandamento. Aí às vezes a gente quer descer o mandamento. Isso aí se chama o quê? Liberalismo. Quando a gente vai na linha que a gente quer subir o mandamento, quer fazer mais do que Deus manda, isso se chama o quê? Legalismo. Nós temos essa tendência. Isso veio lá do Jardim do Éden. Se você pegar lá em Gênesis, Deus disse, olha, de toda árvore do jardim vocês podem comer. Ok? Do jardim. Mas tem uma que vocês não podem comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podem comer, porque no dia que comer, vocês vão morrer. Aí ele deixou um princípio, era um princípio claro, né? Só não posso comer dessa árvore aqui, né? Aí chegou a serpente. Chegou lá para Eva e disse, ei Eva, tudo bom? Rapaz, você está comendo aí, está se lambuzando aí nas maçãs, está gostoso. Tem morango, né? Tem pera, tem tudo. Rapaz, Deus disse que vocês podem comer de tudo, né? Aí Eva disse, Deus disse. O que foi que ele fez com o mandamento de Deus? Ele diminuiu. Deus disse que eles podiam comer de tudo? Disse, mas Deus colocou outra frase. A serpente, ela trouxe só a metade. Aí Eva disse, não, mas Deus não disse isso não. Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar nessa árvore. Deus disse que não podia tocar? Disse não. Foi o que Eva fez com o mandamento? Subiu. Era para não comer. Ela disse que não podia comer e nem tocar. Eva foi para cima da linha e a serpente foi para baixo da linha. Você tirar um mandamento é pecado. E você aumentar o mandamento também é pecado, traz consequências. O mandamento é um, você tem que ficar nele. É isso que Deus estava dizendo a Josué. Olha, Josué, fica na linha aqui, ó. Nem vem para um lado, nem vem para o outro. Porque os dois caminhos são tortuosos. Os dois caminhos trazem condenação para o homem. E Eva, né,
deu ouvidos à serpente. Porque mesmo depois dela ter dito isso, aí a serpente negou mais ainda. Não, mas é certo que vocês não vão morrer. Não, vai morrer não. Ela jogou mais para baixo ainda, né, a linha. Isso é mentira de Deus. Deus não vai fazer isso com vocês, não. É isso que as igrejas dizem. Olha, ninguém vai para o inferno, não, meu irmão. Faz aí o que tu quiser. Vai para a esbórnia, vai. Depois tu vem, tu dá teu dízimo aqui, fica tudo bem. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia quer santidade. A Bíblia quer que nós façamos o que a Escritura diz. Meus irmãos, Deus dá instruções específicas. As medidas do tabernáculo, até as medidas da arca aqui, essa aqui é a arca de Noé. Deus deu, olha, é tanto por tanto, vai usar essa madeira aqui. Se duvidar, Deus até disse como é que fazia os pregos, eram os pregos que usava. Quando foi fazer o tabernáculo, Moisés, ó, usa esse tecido para essa cortina, esse tecido para outra coisa, esses pregos aqui vai ser de um jeito. Deus tem de tudo, até dos rebites que fixavam lá as colunas do templo, tinha instrução. No templo também foi da mesma forma. Há uma maneira de fazer. Eu gosto de dar esse exemplo é muito interessante. Davi, quando ele estava reinando lá em Israel, a arca tinha sido levada pelos filisteus, não foi? Aí essa arca ela foi esquecida. Lembra que eu preguei disso naquele dia? Que a arca estava esquecida lá? Né? Tantos dias que ficou que se passaram 20 anos. Aí quando Davi assumiu, ele disse, rapaz, cadê a arca? Não, a arca ela está ali no outeiro de Abinadab. E ele está prosperando, Deus está abençoando. Ele disse, rapaz, a arca do Senhor, traz para Jerusalém que vai abençoar todo mundo. Vamos lá buscar a arca, aí vamos buscar a arca. Aí foi. Aí mandou fazer uma carroça nova, de madeira zerada, né, com as rodas novas. Pegou 2 bois, 2 mais selecionados, botou na carroça e foi buscar a arca do Senhor. Botaram a carroça em cima. O que foi que aconteceu aqui? Depois vocês leem lá em 2 Samuel 6, 1 a 10. Diz que na hora que ele estava levando os filhos lá de Abinadab, um deles era Uzá, e o outro era Aiô, se eu não me engano, ou era Aiá. E eles vinham levando. Aí o boi lá tropeçou lá em alguma coisa, a arca balançou e o Uzá foi tentar pegar a arca. Ele pegou, ele foi fulminado na mesma hora. Parece que caiu um raio de Deus em cima dele. E Davi ficou muito triste. Disse, meu Deus, né, quem vai poder estar na presença dessa arca se o Senhor fez isso? Mas sabe o que aconteceu? Havia uma maneira de levar essa arca. Deus tinha dito lá na lei de Moisés, olha, só quem pode levar a arca são os levitas. E não leva em carro de boi, não. Vocês colocam 2 pedaços de pau, que são os varais, aí um pega de um lado, outro pega do outro, e vai 4 levando. Aí vai andando. E toda vez que for andando, aí vocês vão sacrificando. A arca vai andando e vocês vão sacrificando. Aí Davi foi, depois se atentou para isso e levou a arca, né? Essa ilustração de Davi, eu vou terminar com ela, mas eu gosto de dizer que a vida de Davi é uma ilustração positiva. No próximo domingo eu vou trazer a ilustração negativa de quem não serviu a Deus direito. Davi é o exemplo, eu vou encerrar com isso, daquela pessoa que serve a Deus da maneira que agrada. A primeira coisa que Davi fez é que quando ele ia fazer alguma coisa, ele sempre buscava a glória de Deus. Nesse capítulo aqui 17, que foi o episódio de quando ele foi lutar com Golias, Golias disse, olha, Davi, rapaz, tu tá fazendo hora, né? Tu tá de brincadeira comigo, Davi. Eu sou por acaso um cachorro para tu vir comigo com essa vara na mão, que Davi estava com o cajado, e com essas pedras? Por acaso é um cachorro? Pois eu vou te matar, Davi. E Davi disse, olha, nem é por espada, nem é por escudo. A minha vitória vai ser em nome do Senhor. Eu vou lutar pelo Senhor. A glória vai ser do Senhor. Eu estou fazendo isso a serviço do Senhor. Não é na força do meu braço, não. E Davi foi e venceu o gigante. E depois ele corrigiu os erros, né? Depois de estar reinando, né? Naquele episódio que eu citei da arca. Se você pegar em 2 Samuel, peguei bem rápido 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13, diz que Davi, após aquele evento em que ele ficou triste, porque ele não observou
a maneira certa de fazer, a intenção era boa. Vocês entendem isso, né? Que o princípio era bom, não tinha nada de errado não, era louvável. Era algo realmente de Deus ele fazer isso. Mas quando você quer fazer a obra de Deus do seu jeito, Deus não se agrada disso. Esse é o princípio. Alguém lê aí, 2 Samuel 6:13. Quem achar primeiro? Está vendo? Toda vez que eles andavam 6 passos, sacrificavam o carneiro. Dessa vez os levitas, dessa vez os sacerdotes, levando a arca. E no versículo 14 disse, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Com o quê? Com alegria, com gratidão. É assim que Deus requer dos seus servos. Está vendo? É com zelo, é fazendo a vontade de Deus, é com alegria. E outra coisa, Davi, ele teve um desejo de fazer o seu melhor. Ele foi construir o templo, ele deixou tudo preparado. Ele planejou a planta, ele buscou o material, já estava tudo armazenado. Ele organizou os turnos, as turmas dos que iam adorar, dos levitas, dos sacerdotes. Ele dedicou os seus bens na obra do Senhor. Ele disse, olha, eu mesmo, do meu tesouro pessoal, eu doei coisas. Ele não só buscou ofertas, né? Tem uma coisa muito estranha também em muitas igrejas, né? Eu não quero ficar só falando de igreja, mas às vezes os pastores, vamos construir um banheiro, aí faz campanha. Vamos fazer isso, faz campanha. Mas também não dá nada. Tem que fazer campanha. Davi fez campanha? Fez. Mas ele era o primeiro a doar. Ele era o primeiro a casar. Está aqui o meu. Quem é que vai dar também? Com exemplo, com dedicação. Dedicou os seus bens para a obra do Senhor. Davi foi grandemente abençoado pela sua dedicação. Foi ou não foi? O que foi que aconteceu com Davi? Depois que ele intentou construir o templo, Deus chegou para ele e disse, olha, você intentou fazer uma casa para mim? Pois eu vou fazer uma casa para você. Você vai se sentar nesse trono. E daqui por diante não vai faltar um filho seu que sente nesse trono. Enquanto Israel estiver aqui como nação, vai ter um descendente de Davi sentado nele. E o que foi que aconteceu? Quem foi que cumpriu essa promessa cabalmente, de uma vez por todas? Jesus Cristo. Veio da linhagem de Davi. Porque Davi inclinou o seu coração para servir a Deus. O Messias é chamado de quê? De raiz de Davi. Porque um homem de Deus se dispôs a fazer o que era certo, a dedicar o seu coração no serviço do Senhor. Eu queria terminar com mais uma pergunta, eu vou concluir. Vale a pena servir a Deus? Será que tudo que nós falamos aqui, algumas coisas que são mais fáceis, outras nem tanto, requer mais dedicação, mais comprometimento, mas no final das contas, vale a pena servir a Deus? Volta lá para o nosso texto de João, pega lá em João 13. Eu não vou responder não, vou deixar que o próprio Senhor Jesus responda isso para você. João capítulo 13, versículo 17 vai dizer, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se eu sei que eu devo servir aos meus irmãos, eu preciso praticar. Porque aqui é que está a promessa. Bem-aventurados, felizes, realizados, motivados, alegres, felizes, né? As coisas dando certo na minha vida. Eu tenho contentamento naquilo que eu tenho. Eu sou um quê? Um bem-aventurado. Porque eu pratiquei. Se eu só saber, adianta alguma coisa? Adianta? Não adianta nada não. O problema das pessoas que entram e saem das igrejas é esse.
Eu sei disso, eu sei que eu tenho que servir, eu sei que eu tenho que amar o próximo, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas não faz, não adianta, a promessa é para quem? Praticar, certo? Servir é um privilégio. E Deus nos recompensa pela sua infinita bondade. Deus é tão bom, Ele não precisa de nós. Ele faz isso para nos abençoar. Olha só, Êxodo 23 e 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Deus abençoa o povo. Deus abençoou no Antigo Testamento, e Deus abençoa também no Novo Testamento. Amém? Mais uma pergunta? Pense hoje, como eu posso servir mais a Deus? Como eu posso colocar isso em prática? Fazer um serviço com temor, fazer um serviço com fidelidade, de acordo com o que a palavra diz, fazer um serviço com alegria, com gratidão, fazer um serviço que agrada a Deus. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, te pedimos que o teu Santo Espírito aplique essa mensagem aos nossos corações. Possamos realmente refletir qual é o meu lugar no reino de Deus. Qual é o meu cargo? Qual é a minha posição? Em que fileira deve estar alistado aquele teu servo, ó Deus, que está sentado ali? Precisamos nos colocar à disposição. Precisamos, ó Deus, assumir esse compromisso. Sabemos que os dias são maus, sabemos, ó Deus, que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Nunca esteve tão perto. Terremotos, como o Senhor alertou, epidemias, como o Senhor alertou na tua palavra, guerras, rumores de guerras, tudo está acontecendo, Senhor. O teu povo está dormindo. Está acontecendo justamente como o Senhor previu na parábola das virgens, das 10 virgens. Estão desapercebidos, não estão com suas lâmpadas acesas. Não vão ver, não vão perceber que o Senhor está às portas de voltar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos o povo que vai ficar atento. Aquelas virgens que foram achadas com suas lâmpadas cheias de óleo, vigiando, esperando, acreditando que o Senhor vem. Faz isso, ó Deus, no meio do teu povo. E nos ajuda a servir mais, a estarmos dedicando as nossas vidas, os nossos dons, o nosso tempo, os nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos abençoado também, Senhor, na tua obra. Toca nos corações e faz isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém?